Ser sustentável é utilizar e cuidar do que o mundo nos oferece para que não falte nada ao próximo, formando assim uma cadeia solidária que busca preservar da melhor maneira possível o meio ambiente, suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações futuras. Antes de saber quais são os 5 países mais sustentáveis do mundo, tenho que explicar um pouco sobre o ranking EPI. São avaliados índices como a poluição do ar e ecossistemas, recursos hídricos, biodiversidades e habitat, recursos naturais produtivos, alteração no clima, água e saneamento, entre outros. A medição do ranking é realizada a cada 2 anos. Só para adiantar, o Brasil não está entre os 5. Ainda tem um bom caminho para percorrer. A principal fonte de energia da França é a energia nuclear, o enriquecimento do urânio e plutônio. O governo francês confirmou em janeiro de 2020 que pretende desativar 12 reatores até 2030. Em 15 anos, a energia nuclear deverá representar apenas 50% da rede energética da França. As desativações serão substituídas por energias renováveis. Hoje, a energia limpa representa 96%, sendo 85% de energia nuclear e energia renováveis 8,5%. Paris, por sua vez, lidera outras iniciativas interessantes. Existe um projeto de Paris Good Fashion para tornar a cidade capital da moda sustentável em 2024. Já existe até uma legislação que permite que os prédios comerciais tenham telhados verdes ou placas solares fotovoltaicas. Paris planeja só carros elétricos em circulação até 2030. As autoridades de Paris planejam banir os carros movidos a gasolina e diesel na cidade, entendendo que o transporte é um dos maiores poluidores de gases de efeito estufa. A principal aposta para a mobilidade na cidade são as bicicletas. O governo francês aumentou a rede cicloviária em 50 km na região central da ilha francesa. No subúrbio foram adicionados mais 100 km. Essas novas rotas de bikes somam 371 km em toda a rede cicloviária. O uso do carvão em usinas de energia deve ser desativado até 2024. O petróleo é usado predominante no transporte, enquanto o gás é usado principalmente como fonte de calor e representa 41% da matriz energética. Na produção de energia elétrica limpa, a situação atual com 8 usinas nucleares com um total de 15 reatores operacionais, o Reino Unido recebe 17% da sua eletricidade como fonte de energia nuclear. Eólica representa 20% e energia solar fotovoltaica 4%. Atualmente estão construindo o Hinkley Point C, que deverá entrar em operação nos próximos 5 anos. Este reator é o primeiro a ser construído desde 1995. O Reino Unido é pioneiro no que se refere à mobilidade urbana, sendo Londres a primeira cidade da história a construir uma malha subterrânea, o famoso Subway. Possui 268 estações e aproximadamente 400 km de extensão. A cidade também adotou um sistema de cobrança de pedágio, o que ajuda a diminuir o número de carros, principalmente no centro. As bicicletas vêm ganhando uma atenção especial. A cidade de Londres também ampliou e integrou todas as ciclovias, além de investir no aumento da segurança das rotas das bikes, que dividem lugar com os carros nas ruas. Lá também existe um sistema de aluguel de bicicletas, conhecido como Boris Bike. Esse nome foi adotado em homenagem ao ex-prefeito Boris Johnson, que amava pedalar e que durante o seu governo implantou o sistema de aluguel de bicicletas na cidade. Na Suíça, a energia limpa representa 99%.
tendo alta participação das hidrelétricas com 56% e da energia nuclear com 35%. A energia fotovoltaica, a eólica e biomassa fornecem 8,5% na produção de eletricidade do país. As emissões de dióxido de carbono são 28% menores do que a média da União Europeia. Há uma lei de energia desde 2006 que proíbe a construção de novas usinas nucleares na Suíça. O Conselho Federal anunciou em maio de 2011 uma eliminação gradual de energia nuclear até 2034. A Estratégia Energética 2050 para reduzir o consumo de energia, para aumentar a eficiência energética e promover energias renováveis foi aceita em votação. A Suíça está predestinada à eletromobilidade. No ano passado, mais de 5.000 veículos elétricos foram vendidos na Suíça, representando cerca de 4% de todos os registros novos. Uma grande lição da Suíça diz respeito ao saneamento, com a Arberna, uma das estações de tratamento de água mais moderna da Europa. A Suíça consegue não somente cuidar dos seus recursos hídricos, mas fazer com que a lama residual do esgoto seja transformada em biogás, combustível dos ônibus da cidade de Berna. Luxemburgo está inserido no mercado europeu de eletricidade como um setor que está se transformando rapidamente à medida que as crescentes participações de gerações renováveis, como a energia eólica e a energia solar fotovoltaica, que representaram 6,5% da matriz energética nos últimos anos. O governo adotou metas ambiciosas para o setor de energia, entre 50% a 55% da redução das emissões de gases do efeito estufa até 2030. Pretende conceder apenas isenções fiscais às empresas de frotas de carros movidos a eletricidade, tendo uma meta de 49% de todos os veículos registrados de Luxemburgo serem veículos elétricos. Em dezembro de 2019, o governo anunciou que iria introduzir um imposto sobre o carbono de 20 euros por tonelada a partir de 2021 e aumentar o valor do imposto com o passar dos anos. Com isso, amenizando o congestionamento nas grandes cidades e diminuindo o dióxido de carbono. A Dinamarca tem 80% da eletricidade produzida em fontes renováveis, 57% em energia eólica, biomassa e outros combustíveis renováveis 20%, e energia solar fotovoltaica 3%. O país aprovou medidas para reduzir as emissões de gases poluentes em 70% até 2030, com o objetivo de ser totalmente independente de combustíveis fósseis até 2050. O plano do governo dinamarquês de medidas ambientais prevê ainda a construção de 2 ilhas artificiais para a geração de energia eólica, e uma das ilhas será construída a 80 km da costa no meio do Mar do Norte. Foi inaugurado em 2017 e substituiu parcialmente a antiga usina de incineração próxima a Amager, que está em um processo de conversão de carvão em biomassa. As duas usinas desempenham um papel importante nas ambições de Copenhague a ser carbono zero até 2025. Ele também abriga uma instalação esportiva com um telhado inclinado de 85 metros de altura. Copenhague também fornece aos seus cidadãos águas que não contenham cloro. O mercado de produtos orgânicos na Dinamarca é um dos mais avançados e dinâmicos do mundo. O país está perto de 60% de ingredientes orgânicos nas refeições servidas em cantinas escolares, hospitais e outros estabelecimentos públicos. Por exemplo, Copenhague, esse índice chega a 90%. Hoje, a cidade totaliza 390 km de ciclovias dispostas nas ruas planas e bem sinalizadas, estacionamentos especiais e até pontes exclusivas. A capital conta com estacionamentos para bike nas estações e metrôs, estações de ônibus e pontos estratégicos para facilitar a mobilidade. A Dinamarca deve se tornar o primeiro país mundial com zero de emissão de carbono até 2050. Tem promovido uma revolução verde,
verde com a utilização de energias renováveis e reciclagem, mobilidade verde e cidades inteligentes. Se gostou, deixe seu like. Deixe seu comentário na descrição abaixo. Inscreva-se no nosso canal.